Jack London é um escritor americano, nascido em 1876 e falecido em 1916. Ele teve uma juventude difícil, ele trabalhou desde jovem e a sua educação foi errática. Ele foi praticamente um autodidata. Ele se tornou socialista e escreveu até alguns romances, algumas obras engajadas, como o romance O Tacão de Ferro e alguns contos também nessa linha, como o conto Mexicano. Mas o Jack London se tornou especialmente conhecido, se tornou famoso pelos seus romances de aventura. A Aventureira, O Apelo da Selva, Caninos Brancos, O Lobo do Mar e outros romances e uma série de contos. Na obra do Jack London é comum ele colocar os seus personagens em uma paisagem selvagem, onde apenas os mais aptos, porque o London era um leitor de Darwin, conseguem sobreviver. Ele concede tanto aos seus heróis animais quanto aos seus heróis humanos essa capacidade de se adaptar mesmo sob as condições mais adversas. Assim, os seus cães mesclados com lobos, que são os heróis dos livros O Apelo da Selva e Caninos Brancos, quanto seu herói humano de O Lobo do Mar, conseguem se adaptar e até triunfar em um ambiente frequentemente hostil. Em O Lobo do Mar, que é o seu romance de aventuras com heróis e vilões humanos, publicado em 1904, o herói, o Humphrey Van Weyden, é um cavaleiro americano que, após um naufrágio, é recolhido por um navio que caça focas para comércio das peles, o Ghost, que é comandado por um capitão despótico, Wolf Larsen, ou Lobo Larsen. No embate entre o refinamento do Van Weyden e a tirania desse capitão Larsen é que se concentra o melhor do romance. Através dos diálogos que o London coloca, em que os dois personagens ficam conversando, ficam debatendo ideias, né, discutindo opiniões, o Larsen e o Van Weyden. Então nós vemos não só a extensão das leituras do London, porque ele era um leitor de Shakespeare, ele era um leitor de Schopenhauer, de Nietzsche, de Spencer, do Darwin, como eu falei, e até do Milton. Há trechos do romance em que ele transcreve partes de O Paraíso Perdido, e onde o Larsen revela-se um admirador e até uma figura que se identifica com o Satã do Milton. Nós vemos não só, né, como eu falei, a extensão das leituras do London, as coisas que ele conhecia e que ele estudava e que ele lia, mas ele usa esses diálogos, o Jack London usa esses diálogos para confrontar uma série de ideias e de visões de mundo. Nesses diálogos, nesses debates entre o Larsen e o Van Weyden, nós vemos os confrontos, por exemplo, entre fé e ceticismo, entre idealismo e pessimismo, entre coragem física e coragem moral, porque o Jack London faz uma distinção entre as duas. Ele também usa uma série de cenas de ação, ele apresenta cenas de ação a bordo do navio e cenas inclusive de violência, onde ao invés de discutir essas ideias, essas visões de mundo que eu acabei de citar, o Jack London corporifica essas ideias através do comportamento dos personagens, da forma como eles agem, como eles se comportam durante algumas cenas, algumas situações de ação e de violência a bordo do Ghost. O Jack London também escreveu um romance que é considerado autobiográfico, Martin Eden, que foi publicado em 1909. E é um romance tristemente profético, porque no final o Jack London faz o seu herói título se suicidar. E em 1916, o próprio Jack London faria isso. Esse aqui é o meu exemplar bem antigo, traduzido pelo Monteiro Lobato, de O Lobo do Mar, na antiga coleção Para Todos, volume 40, publicado pela editora Companhia Nacional.